Então, eu vou dar início ao nosso webinar. Contamos, nesse momento, com um público de 80 participantes, do qual eu agradeço muito a presença e o interesse. Novamente, eu sou o João Henrique, coordenador do Censo de Mercados Ilícitos. Esse é um projeto iniciado há pouco menos de 2 anos, que tem como objetivo organizar dados sobre mercados ilícitos para incrementar o conhecimento e, principalmente, a resposta do Estado, da sociedade ao problema. Não vou escrever em detalhes, mas antes eu quero aqui agradecer, além da presença de todos e o interesse, agradecer aos nossos 2 amigos e palestrantes. David, muito obrigado. Eu sei que o seu tempo é sempre restrito, mas David Luna é um diplomata dos Estados Unidos, foi o presidente da Força Tarefa de Controle de Mercados Ilícitos na OCDE. Eu considero uma das principais autoridades no tema, neste momento, além de várias atividades, sempre o currículo do David é sempre intenso, mas nesse momento ele lidera o grupo de experts que tratam sobre o mercado ilícito dentro do Business at OCDE, além de outras atividades nos Estados Unidos, liderando essa frente e principalmente orientando ações nesse sentido quanto a informações. David, muito obrigado mais uma vez. A gente, na abertura, tanto o David quanto o Leandro estavam, quando nós fizemos um seminário na USP em 2019, apresentando o projeto, e também estão aqui nesse momento. Não é o encerramento do projeto, o projeto ele encerra em julho, e aí, em julho, nós teremos o produto de várias informações setoriais que tem como início, como gol agora, né? Mas eu vou explicar um pouco melhor isso. E o nosso outro palestrante, Leandro Piquet Carneiro, nosso amigo, professor da USP, também uma das principais autoridades no tema, no assunto. Eu acho que o Leandro deve ter sido o primeiro a pautar isso em termos de objeto de pesquisa dentro da universidade, né, Leandro? Nos cursos de pós-graduação, falando ainda sobre o mercado ilícito de drogas, e aí, nos últimos 10 anos, isso foi ganhando um pouco mais de tração. Graças a Deus, a gente tem bastante gente tratando disso. Mas o Leandro lidera essa frente lá no Instituto de Relações Internacionais. Também é um agreement do nosso financiador de projetos. A gente, por coincidência, acabou sendo selecionado no mesmo edital, né, internacional sobre projetos. O Leandro lidera o curso de segurança multidimensional para a fronteira, que é aplicado a policiais do Brasil, do Paraguai e da Argentina, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, que inclusive vai consumir dados do censo, exatamente para lidar com esse tema, e a gente tem uma série de integrações, né? Então, nós temos aqui o David, que tem uma visão muito clara sobre governo, sobre iniciativa privada e o risco dos mercados ilícitos e o que está acontecendo em termos global, e temos o Leandro, que tem uma visão técnica, acadêmica, focalizada. Eu acho que complementa muito bem a visão para os nossos palestrantes sobre esse grave problema que é o mercado ilícito, né? Eu vou já iniciar aqui, fazendo a minha apresentação. Eu preparei um material, né, a ideia aqui é o seguinte: eu vou percorrer 30 minutos para fazer a apresentação do nosso relatório, explicar qual é o foco nesse momento. Na sequência, passo a palavra para o David e, na sequência, para o Leandro. E, no final, a gente tem aí reservado uns 10, 15 minutos para responder algumas questões do público, ok? Bem, o relatório Censo de Mercados Ilícitos, ele será disponibilizado hoje tanto para os que são cadastrados quanto no site, na sequência, né, no PDF. Está aqui, ele é o material que dá início à explicação sobre o foco do censo e principalmente sobre a organização de dados do censo no Brasil, porque isso é necessário e qual é o foco dele. Eu vou apenas apresentar, mas eu prefiro utilizar aqui uma apresentação para a gente ter um pouquinho mais de dinamismo, ok? E aí, em alguns momentos, eu volto a ele e também vou abrir aqui algumas outras informações sobre
a nossa abordagem, né? Mas antes, eu preciso, como primeiro ato, falar do programa PME Impact, que é o programa que financiou todo o processo Censo. É um programa que chama-se Philip Morris Impact. A Philip Morris ela formou um grande conselho de especialistas, que são ex-integrantes sêniores de entidades como o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, ex-dirigente da Europol, alguns ex-promotores do Tribunal Penal Internacional, algumas autoridades que lidam com o tema mundo afora já há algum tempo. E aí ela está no segundo edital, ela selecionou 29 projetos, inicialmente foi 31. Nós estamos aqui dentro dessa lista, né? Junto com uma série, aqui está a Universidade de São Paulo, e uma série de outras ações, das quais não seria possível ser realizada se não houvesse não só o apoio em termos de fundo, mas principalmente pela rede que foi criada em torno desses assuntos. Hoje nós temos contato com a Polícia Nacional Argentina, a Gendarmeria, temos contato com o Paraguai, temos contato com algumas ótimas iniciativas que foram feitas no leste europeu, exatamente pela rede que foi criada dentro desse programa. O Censo de Mercados Ilícitos, ele está disponibilizado dentro da nossa plataforma. É o nosso site Economia Ilícita, né? Ele integra uma abordagem quase holística sobre o problema, que começa com o item 1, onde a necessidade de definir o que é economia ilícita, né? O que é mercado ilícito, como é que ele se apresenta para nós, porque esse é o nosso problema, né? Na ciência, a gente sabe que o primeiro passo para iniciar um bom trabalho de pesquisa é definir muito claramente qual é o problema. E isso, infelizmente, não é claramente definido. O censo vem a auxiliar a definição desse problema, que é o primeiro passo aqui nesse mindset. O censo também ajuda a demonstrar que boa parte da consequência da violência criminal, que eu prefiro enquadrar isso dentro da vitimização, inclusive da vitimização que muitas vezes conflita a sociedade com as próprias forças policiais, com uma questão de desempenho. Na verdade, tudo isso é consequência da intensa atividade desses mercados ilícitos, né? O tráfico de drogas, o roubo, o contrabando, isso cria uma demanda excessiva para as polícias precisam dar resposta para tudo ao mesmo tempo, o cidadão acaba sendo vitimizado por vários momentos, e aí a gente vai perdendo a noção da origem do problema, né? Você acaba tendo uma discussão sobre o atendimento, sobre a resposta, e perde a noção que o problema é o mercado, né? E que gera várias consequências, entre elas a saturação no Estado, e aí a gente começa a ter um problema de perder confiança nas instituições, o que é gravíssimo. A causa desse problema, Gary Becker, um economista, ganhador de Nobel, já nos ajudou a visualizar isso lá atrás. Quer dizer, o crime, assim como o crime em especial, o criminoso, como qualquer ator racional, ele age por incentivos e por motivações relacionadas ao custo-benefício. Se o custo é baixo, se o risco é baixo, o custo é baixo, você tem para o criminoso, você tem um incentivo incremental a essa ação. Então, a gente precisa identificar qual é o mercado, identificar como é que os criminosos agem, para começar a tratar da causa e ir para a solução, que é a gente reestruturar o nosso ordenamento jurídico, os nossos modelos de governança, tanto de segurança pública quanto privada, para conseguir aumentar o custo para a atividade criminal naquilo que é mais sensível para eles. E a gente já adianta que, quando a gente consegue focar a cadeia logística dos operadores criminais e a cadeia financeira, a gente consegue ter um resultado mais significativo naquela relação de custo-benefício a favor nosso, né? Tudo isso está dentro da plataforma Economia Ilícita. A plataforma Economia Ilícita ela tem a função de organizar esses dados, ou pelo menos organizar o pensamento sobre isso, a partir da nossa base de dados, que é o censo. O censo está aqui, distribuídos, vocês vão encontrar aqui, painel censo, uma série de dashboards apresentando dados já organizados, tabela, em gráficos, e também vai encontrar um mapeamento sobre a distribuição da atividade criminal no meio
no espaço geográfico. Bem, agora eu vou retirar um pouco ele aqui, voltar para a apresentação, porque a gente vai o tempo todo ir e voltar, né? Nossa, eu preciso ser dinâmico aqui pelo tempo. Vamos lá. Então, a primeira questão todos nós sentimos um mal-estar da atividade criminal, né? Essa pesquisa feita pela CNI, eu sempre gosto de tratar ela porque ela é impressionante, né? 1/3 das empresas foram vítimas de roubo, furto ou vandalismo. É um absurdo, assim, é gigantesco isso. Eu fiz a primeira pesquisa de vitimização de empresas pela Fiesp em 2000, um ano antes da pesquisa do CNI, nós chegamos no mesmo resultado só para o estado de São Paulo. Quando você olha para a vitimização pessoal, não é diferente. 4 em cada 10 famílias têm vítima de furto, assalto ou agressão. Percebam que a vitimização, a gente, por muito tempo, tratou muito sobre homicídio no Brasil, e tem que tratar, o Brasil ainda tem um número muito alto de homicídio, mas o que é importante a gente perceber é que a vitimização, quando a violência criminal atinge as pessoas, ela atinge principalmente através da busca de produtos. Então, da busca ou da defesa ou da ação em razão de produtos. Então, eu organizando os dados a partir de 3 grupos criminais, o tráfico, o contrabando e o roubo, a vitimização será cruzada entre elas o tempo todo. A gente precisa, antes de pensar no tipo penal, pensar qual é o objetivo do criminoso. Esse é o primeiro dado significativo que o censo nos traz. Após analisar 11 milhões de registros criminais, nós encontramos como alvo do criminoso 85% dos registros. Isso faz todo sentido para o momento que nós vivemos de digitalização da economia, né? O dinheiro digital, o dinheiro de plástico, o próprio aumento da capacidade da segurança bancária, ela tem dificultado cada vez mais o acesso ao dinheiro em cash. É óbvio, nós temos visto aqueles roubos que param cidades, mas exatamente esse é um efeito desse processo. Para você conseguir roubar um banco hoje, você precisa de uma ação de guerra, praticamente. E, no entanto, os criminosos percebem que quando você, em vez de você ir direto ao dinheiro, se você obtém um produto, seja ele um celular, um carro ou a cocaína, ou o cigarro contrabandeado, esses produtos logo viram dinheiro e dão uma margem de lucratividade muito interessante. Tanto é assim que todos os nossos... a discussão sobre lavagem de dinheiro, ela tem 4 grandes áreas, 3 delas estão ligadas a atividades ilícitas e a principal são os mercados ilícitos. Né? Na medida que o comerciante de droga ilícita, de cigarro contrabandeado, de celular ou veículos roubados, na medida que ele tem sucesso, e há uma série de evidências que há muito sucesso, ele precisa do processo de lavagem de dinheiro. Então, a nossa abordagem é, no primeiro momento, sem dúvida nenhuma, mudar o mindset. Né? É dizer o seguinte, a atividade criminal, o delito, a atividade criminal que a gente acostumou a perceber pelo delito vai muito além do tipo penal. Nós precisamos entender o criminoso, a atividade criminal e o criminoso como um empreendedor. Esse indivíduo ele está atuando como investidor, como banqueiro, como empresário, como corretor, como transportador, de forma profissional e organizada, abrindo postos de trabalho para criminosos que, se não houvesse o mercado ilícito instalado, não passariam de batedor de carteira. Mas, na medida que eu consigo ter um mercado instalado para consumir produtos como um celular roubado, uma carga de cigarro, uma carga de peças de veículos, combustíveis adulterados ou desviados. Então, você cria toda uma cadeia de produção conectada àquele mercado, porque tem alguém, em regra, na posição de atacadista, né? Ou naquele famoso atacarejo, né? Ele tem alguém criando essa demanda e dando fluidez. Né? Nós temos várias evidências disso dentro da base. Uma prisão recente de um criminoso jovem que só roubava iPhone. Na descrição do BO, ele diz que ele recebia ali R$1.200 por cada iPhone. Então, ele só roubava iPhone. Ele passava o tempo todo e ele mal sabia operar o iPhone. Então, não tem a ver com a sofisticação do agente. Tem a ver com a demanda percebida. E essa demanda está aí distribuída. Né? O conjunto desses vários mercados ilícitos, drogas, alimentos,
de pessoas através da imigração, do trabalho escravo, o mercado ilícito de animais, quer dizer, essa rede de mercados forma a economia ilícita, que vai começar a compartilhar ações. Só que qual é a forma de conseguir observá-lo? Por meio dos registros que a polícia faz, né? E a polícia faz muitos registros sobre isso. A outra forma são os registros que a justiça faz, as denúncias do Ministério Público, as sentenças judiciais, porque nós estamos falando de uma economia, de um mercado que não é formal, evidente. Então, nós precisamos captar os dados dessa economia que estão distribuídas em pelo menos 71 bancos de dados no Brasil. A gente já fez esse levantamento. A gente estima que existam, de diferentes tamanhos, né? 71 bancos de dados estaduais e 12 bancos de dados federais que, de alguma maneira, contêm dados dessa economia. Então, o que é necessário fazer é encontrar conexões entre eles, primeiro rastrear esses dados, trazer a luz sobre eles, interpretá-los de forma a conseguir demonstrar essa atividade ilícita para que nós possamos enfrentá-lo, né? No entanto, o dado do jeito que ele é feito, que a gente denomina de dimensão jurídica ou policial, ele não permite todas essas avaliações que eu acabei de fazer. Esse aqui é um exemplo do dado disponibilizado pelo Estado do Paraná, que tem um bom trabalho de organização e tratamento dos dados, mas olha só como é os dados para que nós possamos consumir. Isso aqui é um número de roubos consumados pelas cidades, é um ranking, ok, o número para a cidade, mas não é o formato que nos permite entender problemas, né? Esse formato exige algo. Esse aqui é o dado do Cinesp, que tem já um trabalho nos últimos anos tentando reorganizar esses dados do Estado para demonstrar, mas da mesma forma, continuamos limitados à definição jurídica. E aí eu quero chamar a atenção que isso é o âmago do censo, né? O censo ele busca furar essa bolha, né? Ele tirar o dado que está exclusivamente na caixinha jurídica, quer dizer, quando eu olho para um roubo, ou para um contrabando, ou para um tráfico, eu posso enxergar dentro dele o produto celular, mas ele é só um detalhe. Ele não é definido pelo mercado celular, peça de veículo, remédio ou assim por diante, ok? Porque o dado, a dimensão básica é o tipo penal. O que nós fazemos, e assim segue para o contrabando, para o tráfico. E aí nós podemos dizer, o contrabando subiu ou desceu em termos de atividade? Ele regrediu ou ele avançou? O tráfico. Essa é uma pergunta, mas não seria melhor fazer a pergunta: o mercado ilícito de celular regrediu ou recuou? O mercado ilícito de calçados, o mercado ilícito de remédios, o mercado de cocaína, ele avançou ou ele regrediu? Para conseguir responder essa questão, eu preciso inverter a lógica. Então, eu preciso de ter o dado organizado pela droga, pelo tabaco, pelo cigarro, pelo celular, né? E é isso que nós vamos buscar fazer. Então, eu preciso jogar aqui o roubo, o contrabando, o latrocínio e todos os outros tipos penais eu encontro. E aí começa todo o nosso desafio. E é por isso que a minha apresentação não é sobre um dado. Não é responder a pergunta se o mercado subiu ou aumentou. A gente tem outros indicadores. Neste momento, o nosso trabalho é dizer: ufa, conseguimos arrumar uma forma de criar um banco de dados que ajude a responder essa questão. Porque eu também preciso fazer a pergunta correta. Qual é o mercado de drogas eu estou fazendo? O mercado de cocaína, de pasta base ou da droga já diluída? Eu estou fazendo pergunta sobre o mercado de eletrônico. Qual? O celular, o iPhone ou qualquer tipo de celular? Essa pergunta, quem vai fazer é o pesquisador, é o policial, e que o censo vai ajudar ele a responder. E é essa a notícia principal a ser dada. Como é que eu consigo fazer isso depois desses 2 anos aí de trabalho intenso? Olha só que o quadro não é muito bonito, mas é interessante. Eu tenho roubo, contrabando e tráfico, ok? Nós organizamos os dados por uma dimensão ligada ao contexto situacional. Quando ele ocorre sem violência confirmada, quando ele ocorre com violência confirmada, ou seja, tem no mínimo arma de fogo, e quando ele ocorre de maneira sofisticada. Essas informações aqui na primeira coluna, que são do contexto situacional, elas são determinantes
para complementar a resposta que vai ser dada ao problema, correto? Quer dizer, quando eu tenho uma aquisição de produtos sem conexão com violência no modus operandi, é um tipo de resposta. Quando eu tenho violência, é outro. Quando ele é sofisticado, o que eu quero dizer com sofisticação? Que é o uso de equipamento eletrônico, o uso de muitos criminosos, o uso de ação integrada, né? Eles conseguem pesquisar e demorar um tempo para fazer isso. Fazer isso, quem já tratou dado, e aqui foi direcionado exatamente para o público nesse sentido, sabe o quanto é difícil fazer isso, e sabe que muitas vezes a gente deixa de fazer, porque senão perde o time. Né? E o censo busca exatamente fazer isso para o nosso usuário. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para não me ater muito ao tempo. Isso aqui é um histórico de uma ocorrência sem violência de roubo. Uma senhora, que pode ser uma doméstica, estava andando na rua, um criminoso simulou ter arma embaixo da camisa, da blusa, e roubou ela, levou seus documentos, levou o bilhete único, levou 2 chips de celular. Esses 2 chips de celulares, provavelmente, se não foram parar numa loja de varejista de venda de produto, eles transformaram-se em dinheiro para esse criminoso e sua fonte de renda. Ou foi complementar outro celular. A carteirinha do bilhete especial interestadual também se torna um produto que você pode ir hoje em qualquer camelô, você vai encontrar lá a distribuição desse produto. Ah, mas isso é muito singelo, João. Sem dúvida. Mas isso é mercado ilícito. Tanto quanto o indivíduo que fez um roubo, ainda no mesmo tipo penal, eu consigo captar ele e definir esse produto. Aí eu consigo também encontrar um roubo onde foi subtraído o veículo com uso de fuzil para ir para o mercado ilegal. Quer dizer, eu já tenho um acréscimo de violência criminal importante, fundamental para o analista ou para o decisor. E os dois foram classificados com o mesmo tipo penal, o que está correto. O que a gente precisa agora é definir, tirar desse histórico qual é o produto, veículo, bilhete único, chip de celular e aspectos da dimensão situacional. Houve violência, não houve, em que medida? Né? E eu posso encontrar aqui no mesmo roubo, aqui na região do Brás, olha só, um roubo de carga, com carga de roupas, outros produtos, 5 indivíduos armados, pistola, fuzil e assim por diante. Outro aspecto interessante, esse registro foi feito pela própria vítima no boletim eletrônico, esse registro foi feito pelo policial que fez a intervenção e esse por um guarda civil. Então, aqui já mostra a variedade de fontes e a variedade de... Eu vou encontrar a mesma questão no contrabando. Aqui é uma ocorrência típica de varejo. O indivíduo tinha uma loja com vários produtos ilegais, o policial fez uma fiscalização, não tinha arma, mas tinha uma série de produtos. Né? Outra carga, isso em São Paulo, na região metropolitana. Olha que interessante, cigarros que vieram de onde? Do Paraguai. Os mesmos cigarros que foram encontrados aqui pela Polícia Militar do Paraná, desculpa, o mesmo cigarro não, vamos encontrar na próxima, mas aqui na mesma operação, pneus que estavam sendo enviados para São Paulo, mas foram detectados lá no Paraná. Eles também não envolvem atividade violenta, mas todo contrabando não envolve atividade violenta? Ao ler o boletim de ocorrência na sequência, a gente vai descobrir que não. E aí você tem aqui aparelhos eletrônicos, vestimento, relógio, lança-perfume, drogas, armamento e cigarro. Então, o que eu quero apresentar aqui com esse desenho é que esse trabalho aqui, horrível de fazer, horrível, que é ler o histórico, minerar dados, literalmente minerar dados, é um trabalho que precisa ser feito. Se não for feito, não existe dado sobre mercado ilícito. Quando eu consigo processá-lo, aí eu trago ele para essa dimensão aqui. Olha que interessante. Isso aqui é a cidade de São Paulo. Eu fiz um extrato do tempo e no espaço, X, e aí a gente descobriu que nós encontramos produtos ilícitos em 55 tipos diferentes de delitos. Não dá para colocar todos aqui. Eu coloquei só alguns. Né? Encontramos em contrabando, em roubo de carga, em corrupção,
Olha só que interessante, o mercado de drogas, né, o tráfico de drogas, é óbvio, vai ter a maior parte em drogas, mas junto com drogas eu também vou encontrar eletrônico, eu também vou encontrar armamento, eu também vou encontrar cigarro, ó, 567 casos junto com drogas, e assim por diante. Né? Na hora que eu consigo organizar o dado desse jeito aqui, isso aqui é a dimensão econômica. Na hora que eu consigo trazer ele para a dimensão econômica e situacional, olha que dado interessante. A pergunta sobre qual é o mercado ilícito mais violento começa a ser respondida. O mercado de eletrônicos, 41% dos eventos tinha presença, foi classificado como uma atividade violenta, presença de arma de fogo, 29% com algum nível de sofisticação. O mercado de tabaco, 92% não usa violência, tem um item pequeno, mas tem uma parte significativa de sofisticação. Isso aqui é número de ocorrências, não é quantidade. Se eu colocar a quantidade, ele pode alterar, a quantidade pode estar relacionada com mais violência ou sofisticação. O importante é que, no primeiro momento, eu consigo organizar os mercados organizar os eventos por mercado e dar uma noção de gravidade da ação e da sofisticação da ação por região. Né? Porque o que eu preciso é olhar ele com esse desenho. Né? Eu tenho um mercado ilícito. Se eu tenho um mercado, eu tenho várias cadeias operacionais a partir dele. Eu tenho a cadeia de produção, eu tenho de transporte, eu tenho de atacado, distribuição e varejo. Então, de novo, eu preciso voltar lá para aquele histórico do boletim de ocorrência e entender essa ação. Se eu tiver sucesso nesse trabalho, eu vou conseguir montar uma estatística descritiva bem diferente do que a gente está acostumado. Olha só essa daqui. O mercado ilícito de cigarro de 2015 a 2018, nós conseguimos separar algo em torno aqui de 5.500 ocorrências, onde a maioria delas nós identificamos como ações de varejo, que tem um valor X. Olha que interessante. Isso aqui não é o valor estimado, ok? Isso é o valor declarado, está lá no boletim de ocorrência. O valor é parecido com o valor que nós encontramos no atacado. Só que o atacado tem 10% das ocorrências que nós identificamos no varejo. Isso confirma, né, a lógica da hipótese econômica mercadológica. Existe uma agregação de valor, né? Nas ocorrências de atacadistas são cargas maiores e assim por diante. Então, senhores e senhoras, esse é o primeiro aspecto. Né? Eu tenho aqui uma nova estatística criminal olhando para o problema pelo mercado. Só que não é só numérico a vantagem. Olha que interessante essa ocorrência que eu destaquei como exemplo. É uma ocorrência no nível de produção ainda do mercado ilícito de cigarro, de um varejo interno. Né? E essa ocorrência ela teve uma correlação com o mercado de drogas. No mesmo local onde foi apreendida uma quantidade significativa de cigarro, também foi apreendido cocaína e pistola como ponta, como local de produção do cigarro. Essa ocorrência, também bastante significativa, olha só, dentro da região do Brás, a Polícia Militar fez uma abordagem, identificou o indivíduo dentro de uma Kombi, fazendo um carregamento de cigarro paraguaio, cigarro contrabandeado, e levando para a cidade de Carapicuíba, que é na Grande São Paulo. E igual essa, eu tenho várias outras ocorrências que mostram esse momento. É uma ocorrência de contrabando como outra qualquer, mas o que ela mostra? Ela mostra a fase da distribuição. Ela mostra o papel que há na cidade de São Paulo, depois que ela recebe esse primeiro dado, na sua tarefa de fazer a redistribuição e agregar valor e redistribuir isso. Esse é um caso do impacto social da ação de um mercado ilegal. Eu tenho o caso aqui de uma menina de 11 anos que era explorada sexualmente como prostituição infantil num ponto de venda de bebida e de cigarro ilegal no interior de São Paulo. Então, aquele ecossistema todo organizado para vender produtos ilícitos não tem nenhuma restrição em fazer exploração sexual de crianças. Então, eu consigo identificar isso nessa localidade e padronizar o quanto que isso é verdade em outras ações. E para finalizar os meus exemplos, esse é um caso bastante interessante porque conjuga vários dados. Eu tenho aqui, numa região, na região do Brás ainda, que o próprio Ministério Público, isso aqui é um dado de notícia que foi captado pela nossa base.
Quer dizer, a gente sabe que o PCC organiza a feira da madrugada, ou pelo menos tem participação nessa feira da madrugada e tenta estabelecer algum tipo de controle de área sobre o local. Esse local tem uma proliferação do mercado ilícito de eletrônico, vestuário e cigarro. E foi também o mesmo local onde a Polícia Federal fez a prisão de um brasileiro de origem, se não me engano, libanesa, não, nascido na Libéria, né? Que foi um dos presos na operação da Polícia Federal na época das Olimpíadas, suspeita de radicalismo, de terrorismo, de base de radicalismo islâmico. Essa relação entre terrorismo, ecossistema de mercado ilícito de contrabando é uma relação bastante já sedimentada na literatura internacional. E quando eu consigo organizar o dado para o mercado e localizar, a residência dele e também o local onde ele trabalhava é um dos principais hotspots, o que eu prefiro até hot place, de contrabando de cigarro. Olha a quantidade de produtos, além do cigarro, produtos ilícitos de automotivo, eletrônico, vestuário, era um ponto tanto de atacado quanto de varejo. Essa relação entre redes terroristas ou proliferação de informação radical e estrutura de mercado ou estrutura comercial ilícita é bem sedimentada, ela foi muito explorada depois dos atentados em Madrid em 2004, onde todos os terroristas eles trabalhavam e se financiaram durante todo o tempo que a célula ficou amorfa na região, ela ficou exatamente se sustentando a partir da estrutura ilícita. Agora, sim, para finalizar a minha apresentação, eu quero só explicar por que a gente focou a região da Tríplice Fronteira até São Paulo. O projeto ele foi organizado em 5 fases, nós estamos na 4ª, na verdade nós estamos na 5ª, né? Ela conclui em julho. Eu fui progredindo, coletando dados da Grande São Paulo, depois do estado inteiro, até chegar ao Mato Grosso do Sul, que é a 5ª fase. E por que nós escolhemos essa conexão? Porque não faz sentido pensar no problema de Foz do Iguaçu, ou de Ponta Porã, ou de Corumbá mais acima, sem pensar na relação dele com São Paulo. Existe, na verdade, um triângulo, esse é um grande corredor, que é um corredor econômico e logístico, que um faz sentido ao outro. Quer dizer, os produtos entram pela fronteira, é evidente que tem vários entrepostos econômicos ao longo dentro desse triângulo aqui, na verdade ele não é só alegoricamente um triângulo, na verdade Curitiba tem um papel fundamental como centro econômico regional, assim como Campo Grande e outras grandes cidades do interior de São Paulo e do Paraná. Mas, no entanto, a gente só consegue entender o poder do mercado ilícito nessa região e na própria América do Sul quando a gente entende a relação entre eles. Eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra a atividade, né? A imagem noturna, ela mostra, obviamente, o que há de ligação ali eletrônica e energia elétrica, na verdade, só que ela mostra onde tem um alto nível de urbanização e atividade econômica, seja industrial. Né? E olha como a região de São Paulo se destaca. Depois, quando a gente dá um zoom, né, não só a região metropolitana, que tem uma conurbação com Campinas, Santos, Rio de Janeiro está aqui, Belo Horizonte. Olha só Foz do Iguaçu como é relevante nesse ponto. E Ponta Porã nesse outro aspecto, né? Paraguai, Argentina. Então, essa conexão, esse grande corredor é responsável por 70% da circulação de produtos ilícitos no país. Quer dizer, tudo aquilo que entra de drogas e de contrabando, né? De roubo, roubo principalmente em razão de São Paulo, por conta do tamanho. Quer dizer, a circulação geral desses produtos, a estrutura logística está muito concentrada nela porque ela segue a lógica do país, né? A distribuição, quer dizer, qualquer atividade econômica que seja importante no Brasil tem que estar conectada a São Paulo, porque São Paulo é uma cidade global, é a que conecta toda a América do Sul aos mercados globais, de maneira intensa. Né? Isso aqui é um exemplo, por exemplo, também das apreensões que foram feitas. 76% das apreensões de cocaína entre 2017 e 2020 foi em Guarulhos. Por quê? Porque Guarulhos tem uma fragilidade na segurança? Não, porque ele tem a maior concentração de voos.
para os mercados consumidores. É intenso. Então, o crime, para conseguir manter um custo logístico baixo, ele tem que aproveitar a estrutura logística instalada. Isso acontece dentro do país, por isso que a nossa melhor estrutura logística rodoviária, hidroviária e aérea está nessa região, está conectada aqui em termos de densidade. Isso reduz o custo e o risco para a atividade criminal. Aqui nós temos esse mapa, é a distribuição de rodovias, quer dizer, então na hora que ele consegue adentrar o país, ele tem uma série de rodovias muito bem organizadas e asfaltadas para que esse produto chegue ou direto para a sua fonte, seja subindo na região norte do país, norte, nordeste ou para o sul, mas qual que é a vantagem de vir para São Paulo? É a mesma vantagem de qualquer outro produto. Você tem estrutura logística instalada, ele consegue aumentar, agregar valor, ele consegue trazer produtos, estocar e depois redistribuir num preço maior e assim por diante, né? A mesma coisa que eu falei sobre o aeroporto de Guarulhos serve para o Porto de Santos. Olha só, saem do Porto de Santos 47% de todos os contêineres que saem do Brasil para a Bélgica. Aqui eu estou excluindo a exportação a granel, que é mais difícil até para o indivíduo colocar droga ou produtos. Você fazer isso por meio de contêineres é muito mais simples e mais barato para os criminosos. Bem, se 47... o porto de Antuérpia é o hotspot, né, principal de troca de produtos, inclusive de produtos ilícitos. Isso vale igual para a Espanha, para a Holanda e para os Emirados Árabes Unidos. É um dado importante, porque virou hoje um centro de lavagem de dinheiro, de circulação de produtos, e tudo isso está focado em Santos, né? Aqui um pouco a nossa rede. Bem, então, para finalizar a minha fala, esse é um quadro que a Europol lançou tem 6 meses, né? Onde ela identificou uma série de produtos ilícitos relacionados à pandemia, né? Porque você abriu aquele mercado sobre máscara, seringa ou vacina falsa. Aqui está mais focado em utensílios, em produtos médicos, não necessariamente a vacina. E na hora que ela foi identificar a origem desses produtos, ela encontrou alguns pontos quentes aí: China, Índia e Brasil. Exatamente porque o criminoso ficou melhor, brasileiro, ele está, né, existe uma capacidade intelectual muito superior? Pode ser, mas não é essa a razão. A razão é que existe um pipeline, né, uma estrutura, um DIC, que está levando produtos do Paraguai, da Bolívia, entram no Brasil, que são produzidos no Brasil também e podem ser exportados. Se essa estrada logística já existe, ela pode ser pivotada e reutilizada para qualquer tipo de produto, e basta a oportunidade surgir, a demanda está instalada no lugar que tem a ponta dessa linha. Isso é só um exemplo para demonstrar. Quer dizer, o censo, então, é uma tentativa, meus caros, de organizar informações para que tanto nós do censo quanto os parceiros possam se debruçar sobre dados e chegar rapidamente a esse tipo de diagnóstico e contramedidas, né? Eu estourei um pouquinho o meu tempo, e eu passo rapidamente a fala aqui para o David, para fazer as suas observações. Obrigado por enquanto. Thank you very much. Muito obrigado, João. E obrigado, então, por me convidar para participar aqui. Eu acho que essa parceria que vem sendo feita com a JHM é muito importante a respeito dos mercados ilícitos. E eu acho que no Brasil, e gostaria de dar as boas-vindas a todos e obrigado pela oportunidade, bom dia. Mas tem uma perspectiva muito importante de você poder utilizar essas informações que são muito importantes. E é um projeto muito importante sobre os mercados ilícitos. E eu quero agradecer a vocês, a João, a Ana Maura também, e toda a equipe por todo o suporte realizado. Então, como parte do pacote do PMI e da toda a rede, que é muito importante, é fundamental para a gente poder coletar esses dados dessas ações de todo o comércio ilícito, dos ilícitos, mercados ilícitos, comércio ilícito. Então, com essa parceria que nós estabelecemos
com o professor Leandro também, que trabalhamos com a gente, trabalha com a gente também, com toda a sociedade no Brasil e na região também, que tem um papel muito importante também, e com toda a comunidade. Eu acho que o censo é muitíssimo importante, não somente para você trazer tudo isso e de você rastrear todas essas atividades, mas também é muito importante vocês mostrarem a incidência dos crimes com violência, que vão, claro, influenciar sempre como tudo acontece, e vão mostrar aquilo que seriam as ações mais importantes, vem elucidar, então, sobre as atividades, e vão mostrar as áreas importantes do Brasil, que vem trazer uma causa muito importante, que vai impactar, inclusive, a América Latina e outras partes do mundo. E vamos ver ali, então, que tem maneiras diferentes globais, diferentes maneiras que se apresentam, então, a atividade criminal. E vemos os mercados, como no mercado americano, europeu também, que tem uma correlação com essa perspectiva que você está trazendo. Eu acho que os dados que coletamos hoje são muito úteis para toda a polícia, porque dessa maneira a gente vai poder entender melhor os mercados ilícitos. E, assim, a gente vai ver como esses dados vão ajudar aos legisladores a desenvolver, então, políticas de segurança. E isso é algo que me deixa muito impressionado com o volume de dado que é trazido com esse trabalho. E é inacreditável poder ver essa visualização cada vez mais dinâmica com essas interconexões com produtos, cigarro, drogas, entre outros produtos, mas também outras maneiras de tráfico, de contrabando que é feito também com recursos naturais, por exemplo, de animais, e ali é algo que realmente não me impressiona, essa quantidade e qualidade dos dados. Bom, gostaria de agradecer a JHM, porque, na verdade, eu acho que essa plataforma, ela é um recurso com dados vitais, que é essencial para todos os setores da indústria. E é claro que a economia ilícita, ela é muito complexa, e existem vários recursos. Nós começamos a ver, então, que isso é muito importante para alavancar melhor a questão dos mercados ilícitos. E nós temos uma mudança muito importante no Brasil e em toda a região, com base na nossa experiência. E trabalhamos também com o mercado, e não somente com o mercado americano, mas também trabalhamos muito fortemente com toda essa questão em aliança com a coalizão internacional. Isso realmente nos ajuda muito. E isso nos ajuda a fazer todas as análises de dados com base em evidências, e ter essa parte analítica ajudará os legisladores a realmente ter acesso a essa informação crítica para interromper e desmantelar todas essas ameaças internacionais. Nós temos as forças-tarefas internacionais também, baseadas no trabalho da OCDE, que tem feito muito desse trabalho nos Estados Unidos, promovendo essas parcerias público-privadas. E, como eu disse, nós vemos o que acontece nessa fronteira tríplice do Brasil, e isso tem impacto em todos nós. Nós temos abordagens multidisciplinares que nos ajudam nesses mercados ilícitos. A OCDE tem conseguido trabalhar com essas rotas internacionais e tem dado bastante evidência com base na pesquisa do contrabando. E, por exemplo, em 2019, eles lançaram o último relatório deles nos produtos
contrabandeados, e isso tudo traz informações desde 2016, e esse mercado é estimado em $500 bilhão, e globalmente falando, quando olhamos para todo esse mercado, é muito interessante ver qual é o percentual do PIB mundial que é feito nesse sentido, que trafega, na verdade, por todo esse sentido. Então, nós vemos que existem procedimentos ilícitos que realmente traz mais violência, insegurança, criminalidade, e isso é estabilizado não só no Brasil ou na América do Sul, mas como um todo. Outros mercados ilícitos em outros países têm muitas outras atividades de bilhões de dólares, como, por exemplo, o mercado de cigarros contrabandeados, e isso ajuda a financiar a corrupção e lavagem de dinheiro, que realmente constitui um mercado de trilhões de dólares todo ano. Isso tem crescido muito no período do Covid. E é por isso que eu acho que a plataforma desse censo é crítica para abordarmos essas questões de segurança, principalmente no que diz respeito à saúde e segurança das pessoas nessa região. E esse mapa nos ajuda a ilustrar que o ecossistema criminal permite que nós possamos ver essas operações criminais em grande escala, e isso nos ajuda a identificar também outras escalas e outras ferramentas que são mais práticas. No Brasil, eu adoro essa abordagem que vocês têm aí, que permite que os policiais e os legisladores consigam concentrar mais recursos realmente para combater o crime organizado e o tráfico ilícito. Não só a montante, mas também a jusante de toda a atividade criminal. E isso inclui também o excelente trabalho que a Universidade de São Paulo tem feito na capacitação dos policiais. Então, nós temos essa integração com o Brasil, o Paraguai, a Argentina, para combater essas ameaças transfronteiriças. Os Estados Unidos têm visto vários relatórios sobre narcóticos sendo traficados internacionalmente, e essas ameaças são muito graves nessa área trifronteiriça. Essa área tem um mercado de vários bilhões de dólares para produtos ilícitos, narcóticos, cocaína, armas, opioides, produtos falsificados. Então, assim, nós mencionamos que existe uma interface com o crime organizado e o PCC, gerando dezenas de milhares de dólares. E, em algumas instâncias, eles têm colaborado com o Hezbollah no que diz respeito a contrabando internacional de drogas, a lavagem de dinheiro. Então, isso cria um paraíso para uma grande faixa de criminosos operando no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e em países vizinhos do Brasil e nas Américas como um todo. De acordo com a Interpol, essa área trifronteiriça é um grande desafio no que diz respeito a controlar essa coordenação entre a polícia e as forças de segurança, porque isso é fundamental para combater esses mercados ilícitos. Nos Estados Unidos, como existe no Brasil essa área trifronteiriça, nós temos esses produtos pirateados, contrabandeados também, e isso realmente tem um impacto muito importante na economia americana e na nossa segurança nacional. E é por isso que o governo americano sempre está envolvido nessas questões
com o compromisso de abordar esse desafio dos produtos ilícitos. E, mais uma vez, durante a Covid-19, com os problemas de produtos falsificados, com máscaras falsas, vacinas falsas, isso tem um impacto muito forte na nossa economia. Várias empresas têm sido parceiras desse tipo de comércio ilícito nos Estados Unidos e no mundo como um todo. Então, fica mais fácil para os criminosos colocarem esse contrabando disponível online e no comércio eletrônico. Então, isso também tem tido um impacto até nos remédios falsificados. E isso tem um impacto no tratamento de câncer, colesterol alto, pressão alta e outras doenças. Então, isso é muito, muito grave. E tem muitos problemas que existem no contrabando. Da mesma maneira que nós já mencionamos aqui, o João já mencionou, nós temos o FBI, o Departamento de Segurança Nacional e o Departamento de Investigação Criminal a nível nacional tem muitos dados de procedimentos de contrabando e criminalidade ilícita, e eles têm trabalhado no desmantelamento dessas organizações através dos centros de inteligência, e eles conseguem ter dados analíticos identificando hotspots, seguindo todo esse caminho que é feito pelos criminosos e com base em todas as informações que foram levantadas até o momento. Eu acredito que esse censo pode realmente nos ajudar, ou ajudar vocês no Brasil e a força de segurança no país também. Isso tem relação à criminalidade e às atividades ilícitas transfronteiriças. Eu gostaria de agradecer a JHM e a Universidade de São Paulo, porque eu acho que essa plataforma de mercados ilícitos ajuda os tomadores de decisão a legislar e criar melhor autoridade para que nós possamos ter uma ferramenta de policiamento para que nós possamos ter um melhor controle e combate ao crime organizado e ao mercado ilícito. Com base na minha experiência trabalhando em esforços transfronteiriços, no policiamento e nas redes de segurança, isso ajuda a coordenar e sincronizar as operações de policiamento impulsionadas pela inteligência policial. Isso também ajuda a antecipar e reagir às mudanças nos ambientes estratégicos, incluindo as mutações de redes criminosas e os seus ecossistemas criminais. Então, na perspectiva da internet, isso exige o combate dessas redes também eletrônicas e também o desmantelamento dessas plataformas de inteligência para que nós possamos paralisar, interromper e desmantelar essas redes. É claro que a disposição política a todos os níveis é muito importante para combatermos essa rede. Como presidente dessa parte do esforço da OCDE, eu espero poder trabalhar muito fortemente com o Brasil, com outros parceiros na região trifronteiriça, para que nós possamos fazer mais juntos nessas atividades para a interrupção e desmantelamento das atividades ilícitas. Muito obrigado, eu fico muito impressionado com o trabalho que foi feito nesse projeto. Eu que agradeço a tua participação e as tuas falas, David, sempre muito precisas, muito engrandecedoras aqui para o nosso trabalho. Eu vou passar a palavra agora para o Leandro. Antes, eu preciso apenas avisar todos que aqueles que quiserem fazer perguntas, pode usar o dispositivo QA, embaixo na barra inferior, né? Pode ir nos balãozinhos,
pode direcionar a pergunta para mim ou para os nossos convidados, e o que nós vamos, no final, tentar responder algumas perguntas. O que não for possível, a gente vai enviar para as pessoas por e-mail. Eu quero só registrar algumas presenças aqui no público que me deixa muito alegre, porque traz aqui a minha trajetória. Em nome dos policiais militares aqui, eu quero agradecer o Major Paulo Aguilar, que é uma das referências do Grupo de Ação Tática Especial de São Paulo, um grande amigo, instrutor, né, nos cursos antiterrorismo, que é a nossa unidade, uma das nossas unidades especiais, aqui de São Paulo. Obrigado, Paulo, pela presença. O professor Peri Chiquida, um dos que abriram a frente para estudar a economia ilícita no Brasil, também está ali destacado, e o Leonardo Roriz, que é diretor da Fiesp, é uma das lideranças jovens na área de startup, é mais ou menos as 3 trajetórias onde nós caminhamos. A minha casa, a minha alma, que é a polícia, a minha universidade, onde eu fui recebido e desenvolvi todo esse trabalho, e a atividade na Fiesp, onde eu aprendi o mundo do business, e para fechar esse desenho. Só para registrar o dado. Leandro, a palavra é tua, meu querido. Muito obrigado, João Henrique, pelo convite. Uma honra poder participar do lançamento do Censo de Mercados Ilícitos. Também queria agradecer muito a oportunidade de ouvir o David mais uma vez, sempre com análises muito ponderadas e muito completas sobre a importância desse tipo de trabalho no âmbito da cooperação entre agências de segurança e justiça, no âmbito internacional. Certamente o trabalho tem uma série de consequências importantes. Eu concordo com os pontos levantados pelo David de forma assim, direta. E eu queria acrescentar ao que foi dito, ou sobrepor alguns comentários, dizendo que eu entendo que esse censo tem o potencial de realizar uma enorme contribuição para as políticas públicas de controle do comércio ilícito na América do Sul. Eu acho que o que estamos aqui falando de uma região muito problemática do ponto de vista da dinâmica dos ilícitos globais. Eu acho que a América do Sul é a região que produz toda a cocaína que é consumida no mundo. O Paraguai e o Brasil representam também, como ficou demonstrado pelo estudo realizado pelo João Henrique Martins, uma região extremamente vulnerável de uma plataforma de operação de vários tipos de negócios ilícitos. E eu queria falar aqui do ponto de vista de um parceiro dessa iniciativa, que desde o início, como o João Henrique destacou, fomos selecionados ao mesmo tempo para receber financiamento para fazer coisas diferentes e altamente complementares. Então, sempre nos esforçamos para articular nossas iniciativas nesse projeto, assim como já fizemos em vários outros momentos antes da nossa vida profissional. E eu queria, com isso, destacar os 3 principais acertos que eu acho o trabalho traz, né? O primeiro grande acerto, na minha opinião, é a proposta analítica de colocar o foco nos negócios ilícitos, certo? Não nas organizações ou nas estruturas que surgem em torno dos negócios. Os negócios significam oportunidades para grupos que vão aumentando a sua complexidade, a sua capacidade de organização, e exploram esses negócios. E esse me parece um grande acerto. Eu acho que isso está em acordo com a corrente principal da literatura sobre crime organizado, que desloca a análise tradicional, antes centrada na questão da organização, e coloca o foco na atividade ilícita, certo? Então, a gente tem que entender a atividade. Eu acho que os exemplos que o João apresentou na introdução são eloquentes. A gente olha para a atividade, a gente entende, a gente consegue somar
né, os crimes que precisam ser contabilizados naquele processo, a gente consegue entender o impacto na cadeia de outros acontecimentos ilícitos. Né? Isso pode parecer trivial, mas não é. Quer dizer, o que se fala sobre crime organizado no Brasil não leva em conta a atividade ilícita. Começa com a organização. Até hoje nós estamos, né, a corrente principal dos estudos, das reflexões nessa área, priorizam a organização, até mesmo no âmbito das organizações de justiça e polícia. Polícia e a justiça gastam tempo demais olhando para as organizações e pensando pouco sobre os negócios a que se dedicam essas organizações. E, muitas vezes, as conexões entre esses negócios são reveladoras. Eu acho que esse acerto, reveladoras do ponto de vista da nossa capacidade de compreender o fenômeno e desenhar políticas públicas, desenhar respostas contra esses, né, para tentar conter essas atividades. Né? Então, a relação entre o lado da demanda e da oferta precisam ser entendidas em todo esse processo. Não é? Nós temos diferentes consumidores, nós temos diferentes fornecedores, o tipo de organização que surge, se é mais violenta ou menos violenta, se recorre mais à corrupção ou mais à competição com outros agentes no mesmo setor. Todas essas perguntas elas podem ser entendidas quando fazemos uma análise detida da dinâmica dos negócios. Eu acho isso assim, um acerto extraordinário, assim, que a escolha tenha sido essa, do ponto de vista analítico, e isso nos leva a evitar o equívoco, muitas vezes compartilhado, de que o crime organizado é quase que uma instituição política, não é? Que surge no contexto de um debate, não porque a organização X fez isso ou quer aquilo, ou vai para... Enfim, quer dizer, um dos grandes quebra-cabeça que nós temos aqui na área de análise criminal é entender o PCC de São Paulo, por exemplo. Né? O PCC de São Paulo está longe de ser entendido como organização, porque há muito pouco interesse ou muito pouca capacidade de analisar os negócios a que se dedica o PCC. E o PCC está longe de ser uma organização centralizada, está longe de ser uma organização que tem um caixa único, que tem um comando centralizado. Ele é muito mais uma constelação de firmas, pequenas firmas do ilícito, que organizam o varejo da cocaína e outros crimes de natureza, crimes predatórios, né? Roubo de caixa eletrônico, de bancos, diversos outros atividades ilícitas são operadas por firmas que se relacionam a essa grande infraestrutura que, sim, dentro do sistema prisional, tem a sua importância como organização, mas dentro do sistema prisional. E aí é uma série de complexidades, não é o caso aqui a gente entrar nesse debate, mas eu acho que o censo e a parte analítica do censo ajuda a entender como é importante investigar o negócio, a base, né, da atividade, de quais são os interesses econômicos concretos que se apresentam em cada nicho específico de atividade, e a partir daí a gente pode entender muito melhor como surgem organizações e como surgem redes de organizações, né, que é o exemplo que eu acabei de dar. Muito bem. Eu acho que o segundo acerto que eu atribuo ao censo é o foco na ideia de justamente da rede e da cadeia logística. Né? Quer dizer, são duas dimensões importantíssimas nesse processo, porque isso nos permite entender o impacto espacial, o impacto na região que essas atividades têm. Se as firmas
elas são fragmentadas, elas são pequenas, as firmas do ilícito, elas são fragmentadas, pequenas, vulneráveis, em certo sentido. A organização dessas redes no território torna essa atividade muito ameaçadora para a segurança pública, para o Estado e para a sociedade, né? E o terceiro acerto, eu diria que é o foco nas políticas públicas e na defesa de ações integradas. Ou seja, o censo, perdão, ele olha para o problema pensando nas políticas públicas que podem ser ou precisam ser geradas, as respostas que precisam ser geradas diante desse problema. Ele já é em si um instrumento também, não só um conjunto de informações, de dados, mas ele também é um instrumento que pode ajudar no desenho de políticas públicas. Em resumo, porque acertou analiticamente ao focar nos negócios ilícitos, aplicou os modelos corretos de formação de rede e de impacto no espaço, e, dessa forma, abre o caminho para a gente pensar as políticas públicas que são necessárias para responder a essas ameaças, tá? Então, e com base nesses 3 acertos que eu reconheço no censo, eu atribuo também aqui a possibilidade de a gente ter alguns impactos importantes desse trabalho, né? O primeiro, e aí eu me beneficio diretamente disso, é na área de formação policial, porque o projeto que eu faço com o apoio da Philip Morris Impact é um projeto de formação, né? O Instituto de Relações Internacionais da USP organizou o primeiro curso de segurança multidimensional nas fronteiras. Nós tivemos mais de 2.000 alunos no primeiro, e vamos começar o segundo agora, em junho, né? E já fiz, e o João já aceitou, ele vai lançar também, vai apresentar para os nossos alunos o resultado desse Atlas. E o Atlas, mais do que simplesmente mostrar, eu acho que o Atlas ele irá integrar o processo de formação desses alunos, né? Os alunos precisam se debruçar nos dados, nos modelos analíticos propostos, entender como o caráter inovador que tem o que está ali, e certamente será muito útil para a formação desse público. Outra dimensão importante, eu acho que é a pesquisa sobre o tema, pesquisa acadêmica. Outro convite feito e já aceito. Eu tenho um grupo de pesquisadores, de alunos, na pós-graduação do IRI, que estuda o tema, e eu acho que o trabalho vai ajudar muito a área, né? Porque, obviamente, sem dados não há pesquisa, né? Sem dados não há pesquisa. E, como eu disse, o desafio das políticas públicas, eu acho que o David também enfatizou, isso tem um impacto direto no processo, como as políticas públicas de natureza mais integrada, cooperativa, como essas políticas podem ser formadas a partir do consumo de boa informação, boa análise, e fomenta boas políticas públicas também. Então, concluo dizendo o seguinte, que o projeto eu reputo muito inovador, né, que faz uma aposta metodológica certa e revelou possibilidades concretas para análise criminal. As ações policiais podem aprender, né, assim, se beneficiar muito não só dos dados, como também dos modelos analíticos propostos, né? E se você me permite, João, eu acho que você tem um desafio agora, talvez, de produzir uma nova edição desse material, e eu diria que a parte analítica é tão rica que mereceria uma publicação separada, entende? Acho que você tem que apresentá-la em detalhes, até de forma mais simplificada, para virar mesmo um instrumento de uma ferramenta de análise criminal, né? E aí
eu acho que isso é um componente desse censo que você apresentou aqui, né? E outro componente importantíssimo, como eu destaquei, eu acho que é o resultado da aplicação desse modelo analítico e os dados que ele produz, né? Que é possível produzir, a visão nova que se tem do processo, digamos, dos mercados ilícitos na região. E você só confirma com essa publicação e com essa iniciativa a visão que teve já desde o período em que você trabalhou na Fiesp, na organização daqueles anuários dos mercados ilícitos. Foram publicações importantíssimas. Enquanto você lá esteve, a Fiesp produzia esses anuários, infelizmente parou de produzir, né? E que certamente foram informações, dados que ajudaram muito nas 3 dimensões que eu mencionei aqui: na formação, na pesquisa e na aplicação em termos de análise criminal, políticas públicas, ações de controle. Então, acho que sim, o caminho é esse: evidência, dado, informação, pensar modelos analíticos adequados. É só com essas ferramentas é que a gente consegue vencer ameaças dessa magnitude, que é impacto na economia, impacto na saúde das pessoas, né? E isso é um desafio enorme, que a gente precisa muito desse tipo de iniciativa. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Leandro. Eu queria só fazer aqui vou responder rapidamente aqui algumas provocações do Leandro e lembrá-los, esse evento, ele inicia o nosso processo de publicidade, né? De todas as atividades que a gente consegue desenvolver a partir de agora. Então, já respondendo, Leandro, quer dizer, de fato, a gente tem 2 aspectos ali, a gente tem uma série de soluções tecnológicas que a gente desenvolveu por isso, outra coisa é a parte metodológica, analítica, que precisa ser detalhada. Nós estamos preparando um curso, especificamente, inclusive, para poder usar o censo, né? Esse curso provavelmente vai ficar ali anexo ao curso de segurança multidimensional, ensinando quase que um tutorial, como é que eu em campo, né, principalmente hoje, o grande gestor de segurança pública em campo é o capitão, é o tenente, que tem responsabilidade territorial, que é o alvo do teu curso, e é o delegado de delegacia, né, que tem quem está ali fazendo plantão, mas tem quem gerencia. A gente está organizando dado para esse curso, que é focado para policial nesse sentido. A gente tem uma ideia de organizar dado também para o setor privado, para o gestor de risco, gestor de perdas, logística, ele tentar enxergar o mercado a isso. Então, eu peço a todos, todo mundo já se classificou, manteve o e-mail, tá no nosso mailing, a gente vai começar agora a informar na medida que alguns trabalhos pontuais vão sair, e principalmente esses cursos, que a gente também vai avançar no aspecto da formação. O aspecto do legislador, que o David destacou, de fato, desde o primeiro momento, nós temos interlocutores no Congresso, exatamente para mostrar o problema com esse desenho, e a gente provavelmente tem novidades aí nas próximas semanas sobre a formação de um núcleo dentro do Congresso para tratar do problema, olhar com um pouco mais de cara, que está sob, nesse momento, a liderança do deputado capitão Guilherme Derrite, que é meu contemporâneo aqui, por isso a gente conversou e tratou muito disso, e ele conhece o assunto desde quando foi meu aluno na academia, quando eu tratava sobre economia vista, e hoje, como um parlamentar, está cada vez mais se posicionando como uma autoridade no tema e um interlocutor, entre outros deputados ali. Agora eu preciso fazer mais alguns registros aqui, doutor Valdomiro Milanés, o delegado coordenador do projeto Procarga aqui na Secretaria de Segurança, doutor Troncon, que se aposentou da Polícia Federal, foi superintendente de São Paulo, saiu acho que menos de um ano, está na iniciativa privada agora, Luciano Coelho, que é o coordenador da área de Departamento de Segurança da Fiesp. Desculpa, porque não dá para bater o nome aqui, ver todos, né, e lembrar, mas destacando alguns aqui que a gente lembra. Bem,
Eu vou pedir para a Ana Maura agora, parece que a gente tem algumas perguntas, ela selecionou algumas para a gente responder, rapidinho. Olá, bom dia a todos e todas. Mais uma vez é um prazer tê-los todos aqui conosco. Muito obrigada pelas questões que foram colocadas aqui. Foram várias questões, a gente não vai ter condições de ver todas, mas eu acabei pegando as primeiras aqui para a gente poder responder, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão que apareceu aqui foi do Edilson Esteves, e ele disse o seguinte: percebo, mas posso estar equivocado, uma lacuna na troca de informações no que envolve crimes ambientais. Isso posto, qual a possibilidade ou a participação efetiva dos órgãos ambientais federais no trabalho apresentado? Vou continuar lendo aqui e o João depois responde todas as questões. Depois temos aqui uma questão do Tiago Cortes. Meus parabéns pelo trabalho, equipe JHM, fico feliz em ver seus ótimos resultados. Minha pergunta é para o professor João. Professor, ao coletar todos esses dados a partir da análise de BOs e outras investigações do MP, perceberam com facilidade a posição de organizações criminosas ao longo das cadeias do comércio ilícito na região da Tríplice Fronteira? Se sim, o que parece ser mais verdadeiro? A forma como as Orcrim moldam o mercado ou a forma como os mercados moldam as Orcrims? Depois temos uma questão aqui do Valdomiro. Bom dia, Valdomiro Milanese. Bom dia, parabenizo todos pelo trabalho e pelo evento. Esse censo trará para as forças de segurança pública conhecimento e principalmente método de trabalho. Uma única observação. Acredito que a inexistência de uma unificação de cadastro de ocorrência, conteúdo das informações e dados a serem inseridos em âmbito nacional, dificulta o trabalho das organizações de segurança. As instituições públicas no Brasil ainda são reativas e não preditivas. Este é o objetivo do censo? E ele depois emendou uma questão aqui mais adiante, que eu vou ler também. Para entender a pergunta, não existe no Brasil uma definição do que é roubo de carga. O que se registra como roubo de carga no Estado não necessariamente é em outro. Aí não se tem uma informação correta. Isso foi uma colocação, na verdade, que ele fez aqui. Vou ler uma última questão agora, que é do Marcílio, deixa eu ver, ele tinha colocado aqui a questão aqui. Bom dia, Tenente Marcílio, oficial de inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Gostaria de saber dos senhores, do ponto de vista da estrutura das polícias estaduais, qual ator poderia fazer esta análise qualitativa do SEM, ligado às Orcrim, estabelecendo os hotspots e estabelecendo um parâmetro de combate a esses crimes a partir da cadeia logística. Uma outra dúvida relacionada é se há iniciativas de incentivo de pesquisas a partir da recuperação de ativos oriundos do crime. Nós temos algumas outras questões, nós vamos tentar respondê-las depois por e-mail, de alguma outra forma, porque realmente foram várias questões que chegaram. Eu, então, dei preferência às primeiras que chegaram aqui para o João responder. São essas, João. 4 ótimas perguntas. Edilson, sim, o mercado de animais silvestres, o mercado de animais domésticos e o mercado relacionado à flora são mercados ilícitos tabulados dentro do censo. Você me dá a oportunidade, inclusive, de mostrar aqui uma tela que eu preparei. Isso aqui é um bom exemplo dos tipos de estudos, de linhas de estudos que nós vamos avançar. Já aproveito e também estou respondendo aqui para o Marcílio, né? Pelo menos parte da questão. Olha só, isso aqui é uma pequena amostra com 1.777 eventos analisados, ok? Na coluna, eu tenho todos os mercados ilícitos e nas três primeiras colunas, aqui, crime economicamente motivado, eu estou dando uma ideia de como esse mercado ilícito é operado em termos de violência praticada pelos criminosos, ok? Então, vou pegar aqui o exemplo de mercado, essa é uma categoria que pode ser desmembrada depois em vários tipos, mas o mercado ilícito de fauna e animais domésticos, nós temos, dentro desse 1 milhão e tanto, 1.768 eventos que nós captamos. 69% foi praticado sem violência. No entanto, 31%, quase um terço, tem elementos de violência, presença de arma de fogo ou violência de fato.
Ele não teve nenhum ataque sexual relacionado, mas ele teve 4 eventos de letalidade. Evento de letalidade pode ser um homicídio tentado, uma ação de confronto com a polícia. Então, aqui eu já tenho um diagnóstico, eu teria aqui um recorte em cima desses 1.768 eventos que nós captamos dentro das bases de dados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Polícia Rodoviária Federal, Notícia, organizar. Você me pergunta como os órgãos públicos federais poderiam fazer isso. Eu poderia agora marcar a reunião e apresentar para vocês esses 1.700 casos, a gente esticar ele no mapa, mostrar qual outro mercado está correlacionado com ele, né? Por exemplo, o mercado de drogas, ele está sempre relacionado com todo mundo, porque ele criou um duto, então isso facilita, e vai embora, né? Eu tenho uma série de informações que a gente pode organizar e trocar, né? Agora, o que é fundamental, também aproveitando a tua pergunta disso, é que a gente precisa ter acesso aos dados, ter ao microdado. Por exemplo, hoje eu tenho um problema seríssimo, porque não existe uma conduta regular das organizações. Tem momento que eu faço pedido à Secretaria de Segurança com toda a salvaguarda necessária, por exemplo, resguardar o nome pessoal. Você percebe que os dados são todos em setor censitário, a gente nunca coloca o dado no mapa, que é para não ter problema de identificação de ninguém. As parcerias que a gente pode estabelecer com os órgãos, tanto federais quanto estaduais e municipais, eles são do tamanho do problema. Então, o problema é grande, então a gente precisa de uma parceria ampla, trazer vários entes, fazer o processamento de dados e trocar essa informação em tempo real. Também, aproveitando a fala aqui do tenente Marcílio, tem sempre 2 níveis de pesquisa, né? Tem uma pesquisa do qual que é quase uma pesquisa de cenário, que é entender quem está operando na sua área, por que está operando, por que está passando ali. E tem outro tipo de pesquisa operacional, né? Que é aquele trabalho de análise criminal mesmo que você faz para colocar teu time em campo. Esse trabalho de pesquisa operacional, a gente está tentando sanear isso, ou ajudar a sanear através desses cursos que nós estamos moldando e conectando aí com a plataforma do professor Piquet, né? Porque está direcionado a policiais. Agora, a pesquisa de cenário, de estrutura, essa é uma pesquisa de fôlego, né? A gente precisa montar times, é importante ter vários atores. Nós estamos abertos a fazer isso, inclusive dentro dos centros policiais. Se tiver interesse, a gente pode estender isso dentro dos processos de formação do CAO, do CSP. Para quem não sabe o que são os cursos de qualificação dos oficiais, que tem correspondência na Polícia Civil, né? Quando vai chegando num tempo, que é aquele estudo que você faz de maneira mais estruturada e que é fundamental fazer em cima de dados reais. Olha que interessante esse dado aqui para responder, ajudando também a responder a questão eu marquei, do Tiago. Tiago, ótima a tua pergunta. Assim, de fato, é o mercado que molda as organizações, não tenha dúvida disso. Por que é o mercado que molda as organizações? É pela mesma razão, porque você, eu e quase todo mundo vai preferir o iPhone a outro telefone, se você precisar das habilidades das quais ele desenvolveu. Quer dizer, a gente não pensou no iPhone antes, a gente foi no mercado e falou, preciso de um celular que tenha essa característica, que era um iPhone, do mesmo jeito que você compra um carro ou uma casa. A estrutura de demanda e oferta, quer dizer, a demanda, ela nasce de uma necessidade real, está posta. Agora, a oferta, ela é estruturada em cima da capacidade de lucratividade de atender aquela demanda, perfeito? Então, o PCC ou qualquer outra organização criminosa, ele não vai inventar o mercado, ele vai só olhar e dizer o que tem alta margem de lucro. O que tem alta margem de lucro e o custo é baixo. E ele vai se dedicar a isso e vai tentar ser monopolista. E vai tentar tirar todos os outros. Isso aqui é outro módulo que vai ter no curso que a gente pretende organizar, que é exatamente essa forma que você tem que olhar. Quando você percebe o mercado, o que você tem que fazer é combater e reduzir o mercado, usando aquelas palavras do Leandro. É exatamente isso, porque se você não inviabiliza o mercado, ele continua sendo atrativo com outro operador construir uma forma de estruturar a sua oferta. Né? Aqui nesse painel, eu te dou um exemplo desse mercado. Né? Olha só, o mercado de eletrônicos. O mercado de eletrônicos,
ele mobilizou 506 mil eventos. Isso mostra que ele está aquecido. Quer dizer, ele não precisa inventar, ele precisa pegar esse celular ou esse outro equipamento eletrônico e vender para quem o quer. Não, olha só, é um mercado extremamente violento. Quase 60% das ações, elas produzem alguma atividade criminal. Você tem 25 ataques sexuais, 25 estupros que ocorreram durante a aquisição desse produto. Em regra, um roubo onde ele foi obter lá o celular de uma jovem mulher ou de uma criança e realizou o estupro dentro das circunstâncias. O número é pequeno em comparação ao total de eventos, não importa. Esse é o tipo de crime que demonstra que o indivíduo ele tem uma percepção muito baixa de risco. Além de roubar, ele se sentiu tranquilo o suficiente para capturar a vítima, levar a um local e fazer a agressão sexual. Olha só que interessante, interessante no sentido dos dados, não do fenômeno, né? 39 pessoas sofreram letalidades em razão da ação desse mercado e 13 confrontos ocorreram. Quer dizer, olha, nessa última coluna, que é um dos trabalhos que a gente vai tratar em breve, se fala muito em letalidade policial, é um problema, a gente tem que pensar, mas ele não é a causa. A causa é qual mercado é mais ou é tão violento que incentiva mais a ação de confronto armado contra a polícia. Né? Nessa coluna, nessa pequena amostra, ela é pequena em relação à base, mas ela é extremamente significativa, eu tenho aqui 40 confrontos armados com a polícia no mercado de armas, munições e explosivos. Quer dizer, a obtenção da arma de fogo ou a mera detenção provoca confronto. Depois eu tenho o mercado de drogas, 23 confrontos. Depois não, aliás, antes dele, o mercado automotivo, a obtenção de veículos ou peças de veículos leva ao confronto. Então, eu tenho mercados que têm zero confronto. Isso não quer dizer que ele é pouco perigoso, isso quer dizer que o modus operandi de quem atua não assume esse risco. Entrar em confronto com a polícia sempre é um fator alto de risco para o criminoso. Então, se ele não entrou, é porque não era necessário para a obtenção do produto. Agora, naqueles que ele entende que é necessário, ele vai se preparar para confrontar a polícia. E assim por diante. Então, para cada coluna dessa é possível a gente desenvolver linhas diferentes de pesquisa que podem ser feitas em 2 níveis, pesquisas de cenário, com mais fôlego, mais tempo, entender o negócio, a estrutura. Pesquisa local operacional, você precisa entender se a sua área é uma área de varejo, se é uma área de atacado, ou se é só uma área de transporte, para você saber o que você pode esperar em termos de reação e se preparar para aquilo. Né? E a pergunta do doutor Milanese, sem dúvida, Rodomiro, a gente tem aqui o objetivo de auxiliar a preencher essa lacuna, que é a fusão e integração de dados. A gente sabe que, tratando com esses dados, tem uma série de problemas quando as agências públicas, para transitar esse dado dentro do Estado, é complicado, porque a única coisa que é realmente uma federação no Brasil é a segurança pública. Então, de fato, todos os autores têm plena autonomia para agir. A autonomia ela envolve responsabilidade e tem que combinar com muita gente o tempo todo para ter o dado integrado, porque se trocou a chefia de um setor, a conversa começa do zero. Que nível de integração? E a gente sabe que isso tem uma série de problemas relacionados à confiança mútua e assim por diante. Mas, como nós estamos focados em tentar resolver o problema, olhando agora pela perspectiva da sociedade civil, né? Existe isso dentro do Estado, mas eu quero melhorar as circunstâncias do enfrentamento ao mercado ilícito no Brasil. Como é que a gente faz isso da sociedade civil? Construindo censo. Construímos censo, fizemos as nossas parcerias com a universidade para ela ser consumidora do dado, fizemos parceria com organizações como a OCDE, que nos dá uma série de referência técnica sobre o que olhar e trocar dado com eles. Desde 2016, quando eu fui na primeira reunião sobre a força-tarefa, a gente mantém essa conexão e esse fluxo, porque na sociedade civil a gente consegue ser mais ágil para conseguir estruturar isso. Então, o censo, Rodrigo, tem esse objetivo de ser uma ferramenta para vocês fazer essa integração e todo mundo falar na mesma base.
Leandro e David, se quiserem fazer algum comentário sobre as questões, fique à vontade. Eu queria falar só rapidamente sobre a questão do exemplo da relação entre mercado e organização, né? Eu acho que um exemplo muito bom para a gente entender isso é quando um produto é submetido ou a um novo sistema de proibição ou restrição de acesso, ou ele sofre algum tipo de escassez, não é? Então, o álcool, por exemplo, os Estados Unidos fez isso, né? Decretou o álcool ilegal. Então, as empresas que produziam e ofereciam álcool legalmente se retiraram e o álcool, toda a cadeia de produção e distribuição do álcool virou assunto de organizações criminosas. Quando o regime de proibição foi suspenso, as empresas legais retomaram o controle, porque as empresas legais produzem álcool de melhor qualidade, distribuem com mais eficiência, são mais eficientes do que as organizações criminosas para produzir um bem como o álcool. Assim como está acontecendo nos Estados Unidos com a maconha. A legalização da maconha tem trazido um conjunto totalmente novo de empreendedores ligados ao negócio da cannabis, não é? E o crime que existia em torno desse bem desapareceu. Ou seja, isso são exemplos quando há essa variação de um bem que deixa de ser proibido e passa a ser legal, ou o contrário, né, como aconteceu no caso do álcool nos Estados Unidos na década de 20, claramente a gente pode observar essa dinâmica de aparecimento do crime organizado em torno dessas atividades, em torno dessas oportunidades que a existência de um mercado consumidor cria. O mercado existe, se o bem é regulado pelo Estado e considerado ilegal, ele será produzido por alguém, por alguma organização, por um grupo de pessoas que vai se dedicar a essa atividade. E isso pode crescer em complexidade ao longo do tempo, etc. Então, acho que essa é eu acho que uma dos grandes ensinamentos que a gente tem nesse mercado. Mais uma vez, agradeço muitíssimo a participação de todos e as perguntas excelentes também. Obrigado. E no que diz respeito a crimes ambientais, é muito importante preencher essa lacuna, porque o Brasil tem recursos naturais incríveis. Nós vemos também na Colômbia e no Peru esse tipo de situação. Os criminosos orbitam outros mercados ilícitos, como ouro, petróleo, o tráfico de animais silvestres. Então, há uma exploração de recursos naturais de maneira ilegal, e eu acho que é importante termos mais dados sobre recursos naturais, não só sobre a fauna, mas também a flora. Nós vemos várias questões de extração de minerais e até da indústria madeireira. Do ponto de vista diplomático, João, como você mencionou, a OCDE vai continuar trabalhando em parceria com essas organizações para olhar para essas questões. Eu me lembro que, Amelie, nós falamos sobre essas questões de mercados ilícitos em outros relatórios também. Então, a administração atual e muitos outros órgãos que trabalham em conjunto têm realmente alavancado a importância disso e a relevância que isso tem em cidades como São Paulo, por exemplo. Nós achamos também que na questão de recursos naturais, o Brasil é um líder global e
E isso encoraja comunidades em vários setores a olharem para esses danos causados e a maneira que podemos nos mobilizar para melhorar essa sinergia entre as partes. Muito obrigado. Bem, agradeço mais uma vez, David, exatamente isso. Inclusive, chegou hoje de manhã, tem uma revista da Fundação de Pesquisa em São Paulo, e a capa dela trata exatamente sobre o tráfico de fósseis. Uma reportagem, é uma revista científica local e despertou para esse problema, e a gente tem visto isso em todas as áreas, né? Esse é um bom exemplo, sem dúvida. Eu queria, então, agradecer a presença sua, David. Novamente, eu sei que o seu tempo é escasso, você sempre é muito atencioso com o nosso trabalho. A gente tem um carinho especial aí pelo todo o trabalho que é desenvolvido e a parceria que a gente tem com vocês. Obrigado mais uma vez. Vamos ver se a gente consegue, em breve, né, se encontrar aí e poder desenvolver essas ações aí próximas. Leandro, também muito obrigado pelas tuas palavras, preciso. Nós chegamos a ter aqui pelo menos no momento que eu olhei aqui, 116 ouvintes e assim, gente do mais alto gabarito que trata na área, policiais, acadêmicos, empresários, profissionais. É um público realmente seletivo que a gente teve a oportunidade de falar. Eu quero encerrar sempre lembrando que a gente só consegue fazer esse trabalho porque tem duas instituições aí. Uma é o programa PMI, que viabilizou todo o esforço que foi necessário para fazer isso, e o outro são as forças policiais, que, se elas não tivessem atuado muito para apreender produtos, nós não teríamos informações para poder analisar, né? Então, Polícia Militar de São Paulo, Polícia Militar do Paraná, Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, as polícias civis, os grupos especiais de fronteira dos 3 estados, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que está batendo recordes aí, apreensões nas estradas de drogas há muito tempo, as polícias rodoviárias das polícias militares, né? Os grupos especiais como o DOF, o Batalhão de Fronteira, a Polícia Federal nas suas grandes operações, como a Operação Enterprise, que ela conectou, né, o fluxo de produtos de São Paulo, ia para a Europa, depois a lavagem em Emirados Árabes. A gente conseguiu uma série de informações a partir do que foi divulgado. Quer dizer, isso nos ajuda a ir montando esse quebra-cabeça, porque tem muita gente atuando e trabalhando com afinco. Então, fica aqui um agradecimento a todos eles, bem como o Ministério Público e o Judiciário, em dando resposta àquilo que as polícias levam até a ele, né? E eu quero mais uma vez, então, agradecer a todos, encerrar e pedir para que procure o nosso canal no YouTube, que tem essa apresentação vai ser organizada em vídeos, nos 3 idiomas, português, inglês e espanhol, e vai ficar disponível, e os próximos eventos e atividades estarão lá disponíveis a todos. Muito obrigado a todos e declaro encerrado o nosso webinar. Até mais.